É um privilégio estar aqui. Glória a Deus. Eu quero glorificar a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 6, amém? Mateus capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Para a glória de Deus. Glórias a Jesus. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor. Deus abençoe, viu, pastor? O senhor é uma benção. Deus abençoe. Não, fique em paz. Deus abençoe a vida do Lucas. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Essa noite está comigo a mulher mais linda que Deus fez na história. Esposa. Ô, glória. E ela é sortuda que ela casou comigo. Glória a Jesus. E juntamente conosco, a tribo de Benjamim. Ô, glória. Tem o Davi, que vai fazer 8 anos, o Jonatas com 3 e o Benjamim com 1 ano. Ô, glória. Então Deus tem nos abençoado. A gente tem colocado ao pé da letra a palavra do Senhor, crescer e multiplicar. E Deus tem nos abençoado, irmãos. Glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu não vou profetizar que a unção que Deus me deu para você não, amém? Porque senão, né, pastor? Mas vamos para a palavra. Ô, glória. Eu trago um abraço do meu pastor também, o pastor Marcos, e da minha missionária Carol. Os irmãos recebem? Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Lucas, ele me deu um tema. Esse tema aqui é legal dessa campanha. Tempo de plantar. Repita comigo, tempo de plantar. Glória a Deus. E o interessante da plantação é que você nunca colhe aquilo que você não plantou. Tudo que eu planto, eu colho. Se eu planto abacate, eu vou colher o quê? Então, nessa noite ele me deu um tema, e é jejum e oração. Vamos falar de jejum e oração, amém? Glória. Irmãos, eu vou ser bastante didático. Não é uma pregação, amém? Não é uma pregação. Eu vou falar de jejum e oração. É coisa de crente mesmo aqui hoje, coisa de crente. A gente vai aprender de jejum e oração. Talvez você não vai nem dar um glória a Deus. Mas a gente precisa aprender desse tema aqui para a gente começar a plantar no reino de Deus. Tá bom? Então tenha paciência comigo. Se tiver caneta aí, caderno, se não tiver, o Lucas arruma aí para vocês. Mas anota, porque Deus vai falar com alguém aqui, vai nos instruir. E eu glorifico a Deus por esse convite, Lucas. Porque eu sou uma pessoa da seguinte forma: eu não consigo pregar o que eu não vivo. E quando ele falou desse tema, Deus me levou realmente para a prática do que eu vou falar para vocês. Amém, queridos? Então, a gente vai aprender na ênfase aqui da mensagem de Deus. Mateus 6, a partir do 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedirdes. Agora o versículo de número 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Glória a Jesus. Senhor, nesta noite estamos aqui
E é um tema, Pai, muito importante para a igreja. É um tema muito importante para a vida cristã isso. Meu Deus, um tema tão deixado para trás, tão deixado para escanteio. Mas nessa noite estamos aqui dispostos a aprender da Tua palavra. Meu Deus, nos leva em um caminho bíblico, em um caminho verdadeiramente, aleluia, cristocêntrico aqui nessa noite. Senhor Jesus, que a partir de hoje, Senhor, venhamos praticar o que iremos aprender, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar falando do jejum. E a respeito do jejum, é um tema bastante deixado em escanteio, pastor. Porque existem até mesmo igrejas que dizem que o jejum é algo do Antigo Testamento. Mas nós cremos que o jejum é bíblico, que o jejum é atual e que o jejum move a mão de Deus. Então, com relação ao jejum, o interessante do jejum é que na Bíblia inteira, você não vai encontrar uma ordem de Deus falando que alguém tem que jejuar. Na Bíblia inteira, não existe Deus falando, você precisa, você deve jejuar. Jesus, ele apenas disse, quando eles jejuarem, Jesus não ordenou, mas Jesus estava supondo que eles iam jejuar a respeito dos discípulos. Ou seja, Jesus, apesar de não dar uma ordem, Jesus sempre esperou que aqueles que o amam jejuassem. Eu vou resumir. Jesus nunca falou para eu e você jejuar. Mas Jesus sempre esperou que este ato fosse feito por você. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Hernandes Dias Lopes, ele diz que o jejum é a fome de Deus. Quando eu jejuo, eu estou dizendo que eu estou querendo mais Deus do que o alimento. O que é o jejum? Para começar, jejum é a privação parcial ou total de alimento, irmãos. Tem jejum de Facebook, eu já ouvi falar esses dias, jejum de Facebook, irmão. Olha os crentes de hoje em dia. Eu vou jejuar do Facebook. Eu vou jejuar do Instagram. Quem já ouviu isso aqui? Faz assim com a mão, quem já ouviu? Eu vou jejuar, meu Deus. Eu vou jejuar do WhatsApp. Irmão, qual que é o sacrifício de você não ver o Facebook? Qual que é o sacrifício? Só se você for aquele blaster viciadão, irmão. Mas entenda, o jejum não é quando você se priva de algo a não ser o alimento. O jejum é quando você se priva do alimento parcialmente ou de forma integral. Quando eu me abstenho de algo que eu gosto, por exemplo, o Facebook não é jejum, é propósito, amém, queridos? Não é jejum, é propósito. Então preste atenção, o que é o jejum? Irmãos, só para resumir, para vocês entenderem, quando eu jejuo, eu estou dizendo da seguinte forma para Deus: Deus, eu amo o Senhor mais do que o pãozinho pela manhã. Quando eu jejuo, eu estou falando para Deus: Deus, eu te amo mais do que a feijoada na quarta-feira. Torresminho, irmão, coisa linda. Mas quando eu estou jejuando, eu estou dizendo para Deus: Deus,
As coisas aqui da terra que o Senhor deixou são muito boas, mas eu prefiro ficar com as delícias que tem no Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando eu jejuo, eu demonstro para o céu que na terra tem alguém que ama a Deus mais do que o que o meu estômago pede. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. É difícil lutar contra o estômago. Amém ou não amém? Cadê os crentes aqui? Faz assim com a mão para me ver se tem crente aqui. É difícil lutar contra o estômago, irmão. A ciência explica que o estômago é o segundo cérebro. Irmãos, quando o seu estômago está falando lá, faz aqueles barulhos, ele está mandando uma mensagem para o seu cérebro: eu preciso de alimento, e se você não me dá um alimento agora, eu vou me desesperar. Tem gente que rói a roupa, tem gente que se desespera, tem gente que vai dormir. É difícil, irmão, lutar contra isso. E o jejum é algo tão sobrenatural, porque o jejum mexe numa área primária do ser humano. Qual que é a necessidade primária do ser humano? Se alimentar, irmão. A necessidade primária do ser humano é se alimentar, ingerir alimento para que ele se mantenha de uma forma integral, de uma forma concisa, que ele mantenha todas as suas células funcionando. Então, irmãos, pegue isso e grave isso. Quando eu acordo pela manhã e decido, presta atenção, e decido jejuar, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu te amo. E eu estou dizendo para o inferno: eu amo mais a Jesus do que os seus prazeres. De uma forma indireta eu estou dizendo isso. Irmãos, eu quero te fazer um convite. Eu te convido ao jejum. Eu te convido ao jejum. Eu quero trazer uma explicação sobre o jejum aqui, só para os irmãos entenderem como que funciona a dinâmica do jejum. Eu quero que vocês entendam algo. O poder não está no jejum. O poder não está no jejum, Rodrigo. O poder não está no jejum, pastor. O poder está no Deus que recebe o jejum. O jejum em si, ele não tem poder. Mas o Deus que recebe o jejum, ele tem. Eu quero que você entenda a dinâmica disso. Abra sua Bíblia em Salmo 35, versículo 13. Salmos 35, versículo 13. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Salmos 35, versículo 13. Glória a Deus. Presta atenção, vocês vão entender o que é o jejum. Mas quanto a mim, olha o salmista Davi dizendo: quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o. Agora abra sua Bíblia em Salmo 69. Salmo 69. Versículo 10. Presta atenção. Quando chorei e castiguei com jejum a minha. Quando eu chorei e castiguei com jejum a minha. Então, o que é o jejum, Cauê? O jejum, além de demonstrar o meu amor a Deus mais do que a comida. E eu devo falar isso, irmão. Tem gente que ama demais a comida. Tem crente que não jejua mais.
Tem crente que não perde uma manhã com um pãozinho quente para adorar a Deus. É o tema, foi o tema que me deram. Estou no tema. O que é o jejum? Pela Bíblia, o jejum é a humilhação da alma. Quando eu jejuo, eu estou humilhando a minha alma perante o Criador, o Deus que recebe o jejum. Algumas pessoas dizem, eu já ouvi falar isso, eu vou jejuar porque eu preciso de poder, eu preciso fazer acontecer, então eu vou jejuar essa semana toda, porque quando eu chegar no domingo, eu vou tocar na cabeça do irmão e vai acontecer alguma coisa, porque eu vou jejuar. Quem já ouviu isso? Mas o mistério está na sua humilhação, não no jejum. Quero que você entenda algo. A Bíblia diz que o jejum é a humilhação da alma. Qual que é a dinâmica do jejum? Irmãos, todo ser humano. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Todo ser humano, ele é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Repita comigo: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material, a carcaça aqui, ó, faz assim. Esse é o corpo. A alma, o que é a alma? A alma é o subsídio das minhas vontades. É onde está a decisão que você toma. E o Espírito é o que me liga na comunhão com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então todo ser humano tem corpo, tem alma e tem espírito. O corpo eu me movimento, a alma eu tomo decisão e o espírito eu me ligo a Deus. Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Então o jejum é a humilhação da alma. A alma eu tomo decisão. Então quando eu jejuo, eu estou tomando uma decisão. Eu quero que a minha alma se ligue com o espírito do meu Criador. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, todo dia, irmão, quando você acordar e decidir jejuar, você está se humilhando, está falando no Jesus. Irmão, isso aqui é poderoso, isso aqui muda a vida. Jesus, a minha alma, que é o meio, corpo, alma a minha alma vai se humilhar. E o meu espírito vai ficar totalmente disponível para se comunicar com o teu espírito. Então, qual que é a dinâmica do jejum? O meu espírito fica mais sensível a sentir o Espírito de Deus. Aí causa a mudança. Aí você coloca a mão e acontece. Não pelo jejum, mas porque você se humilhou, humilhou a sua alma, e o Deus que recebe o jejum responde com fogo. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Existe um personagem que jejuou, e aqui eu quero já falar dos benefícios do jejum. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Glória a Jesus. Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Mateus capítulo 4. Irmãos, os pentecostais, principalmente, os pentecostais gostam muito de palavra agitada. Recebe, pega o carro, vai. Pentecostal gosta dessas coisas. Eu já falei para minha esposa, amor, eu acho que eu sou um pentecostal, mas não sou tão pentecostal assim. Porque eu não consigo entender mensagem gritada, irmão. Não consigo. Está entendendo? E Cristo precisa nos ensinar as coisas primárias do Evangelho. Jejum e oração são coisas que, se o crente não faz, não é crente. Não é crente, irmão. É uma coisa primária da fé cristã, jejum e oração. Jesus, aqui o personagem é Cristo. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome.
E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual que é o primeiro benefício do jejum? Primeiro benefício do jejum é a consciência plena que eu e você somos filhos de Deus. Satanás chega a Jesus depois de 40 dias de jejum e fala: se tu és o filho de Deus, fala para essas pedras se transformar em pães. Só que Jesus, depois do jejum, Jesus já tinha plena consciência que ele era filho, não precisava fazer nada. Irmão, sabe o que eu quero falar para você pelo Espírito de Deus nessa noite? Quando eu jejuo, eu tenho a plena consciência do sacrifício que Cristo fez por mim. Eu tenho a plena consciência que Cristo já morreu por mim. Eu não preciso fazer mais nada. A graça me alcançou. A graça me alcançou. Cristo é o meu Deus e eu sou filho de Deus. Jesus está dizendo para Satanás: Satanás, eu tenho a plena consciência que eu sou filho do Deus vivo. Eu não preciso fazer mais nada para provar isso. Acabou de vir aqui. Irmãos, sabe por que você toma muito partido do que as pessoas falam para você? Porque você não tem jejuado. Porque quem jejua não fica ligando para o que as outras pessoas dizem de você. Eu vou repetir de novo, irmão. Quem jejua não fica tomando partido do que as pessoas dizem. Ela sabe o que ela é. Você é filho de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos continuar aqui no texto. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ó glória. O que que o jejum nos traz? Segundo ponto, o jejum nos dá a plena confiança que Deus nos protege em qualquer situação. O jejum nos deixa com a fé inabalável em qualquer situação. Satanás fala para Jesus: Jesus, se joga daqui, que Deus vai mandar os seus anjos para te proteger. Aí Jesus, plenamente sábio, Jesus depois do jejum, repita comigo, depois do jejum. Irmãos, depois que você jejuar, você vai sentir o que Deus vai fazer na sua vida. É tempo de plantar, hein? É tempo de plantar. Quem planta, colhe. Terceiro ponto. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. E disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Terceiro benefício do jejum. O jejum me deixa plenamente consciente que Deus é o meu alvo. Deus é o meu alvo, independente do que as pessoas procuram ou servem ao meu redor. Deus é o meu alvo. O irmão está fazendo qualquer coisa ruim, mas Deus é o meu alvo. O jejum me deixa plenamente sábio disso. Por quê? Porque todos os dias eu estou dizendo para Deus: Deus, eu te amo mais do que os prazeres dessa terra. Eu te amo mais do que os prazeres dessa terra. Então o jejum, ele não me dá poder. O jejum,
ele me deixa em quarto lugar com a consciência do que eu já tenho. Cristo já me deu poder. É a gente que não tem a consciência do que Cristo nos deu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, Cristo já disse na palavra que você faria mais do que Ele já fez se você cresce no nome dEle. É a gente que não coloca em prática, mas o jejum nos deixa nessa consciência. Jejum me deixa consciente do que eu já tenho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Os irmãos entenderam sobre o jejum? Os irmãos, quem entendeu, faz assim com a mão, só para me ver que você entendeu. Glória a Deus. Irmãos, eu quero te convidar ao jejum. Eu quero te convidar, irmãos, a amar a Deus mais do que as delícias dessa terra. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Vai ter um dia que você vai colocar no coração em jejuar. E nesse dia a sua família vai te chamar. E vai ter aquela lasanha na mesa. Vai ter aquela carne assada na mesa. E você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu amo mais a carne assada ou eu amo mais a Deus. E é nesses momentos que Deus te dará coisas extraordinárias. Ou você perderá coisas extraordinárias. Eu quero te convidar ao jejum. Vai ter dias que você vai jejuar. E você vai chegar no teu trabalho. E vai ter aquela mesa repleta de comida. E o seu chefe vai falar para você: por que você não está pegando um alimento aí? Aí você vai ter que falar para ele: é porque eu sou crente, chefe. E eu escolhi amar mais a Deus do que essa mesa toda aqui. Tá entendendo? Vai ter dia que você vai jejuar. E o irmão vai te convidar para ir na feira de domingo. E o cheirinho do pastel de carne com queijo vai subir. O seu segundo cérebro vai cantar. E você vai falar: eu quero deixar de lado o caldo de cana e o pastel. Porque eu vou entregar meu jejum no meu quarto. E o meu pai, conforme Mateus capítulo 6, me recompensará. Porque eu vou entregar no secreto. Porque eu escolhi deixar o pastel. Irmão, isso aqui é profundo. Eu escolhi deixar o pastel de lado. Eu escolhi deixar a delícia de lado. Porque eu vou entrar no meu quarto. Vou entregar o meu jejum no particular. E o meu pai que me vem em secreto vai me recompensar. Ah, irmão, se você entendesse a profundidade disso. O amor a Deus não se prova quando eu venho para a igreja no domingo. O amor a Deus não se prova quando eu venho na igreja no domingo. O amor a Deus se prova na segunda-feira, quando eu me levanto e eu tomo uma decisão. Ou eu amo mais a Deus ou as delícias que a semana vai me oferecer. Porque o desafio da vida cristã não é no domingo, porque no domingo todo mundo é crente. O desafio da vida cristã é na segunda-feira. A segunda-feira define quem eu sou diante de Deus. Levanta a mão para receber essa palavra. Que o Espírito da palavra dê força para a igreja viver a segunda-feira como nunca viveu. Lavando la gaman chola la mans alaman chala mans ole kaila mans alaman kole hai. La mankai la mans alamans alaman chola gala mahai la mans alaman choles alaman cholegai. A segunda-feira muda minha história, porque é na segunda-feira que eu falo: Deus, eu esqueço o que eu sou para alcançar a humilhação da minha alma, porque eu amo mais o Senhor do que tudo. Deus, eu estou com fome da tua presença. Eu entendo agora o que o
salmista sentiu no Salmo 42? A minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Ô irmão, Deus está com saudade dessa sede. Deus está dizendo para nós nessa noite: eu tenho uma água que se você beber você nunca mais terá sede. Vocês estão com sede porque vocês nunca mais me amaram. A escolha é nossa, ou a gente fica com sede ou a gente bebe da água. Jesus falou para a mulher samaritana: mulher, se você soubesse quem está falando contigo aqui agora, porque eu tenho uma água que se você beber nunca mais você vai ter sede, mulher. Irmão, o jejum nos leva para uma dimensão especial na presença de Deus. Porque eu bebo de uma água que eu nunca mais tenho sede. Agora eu quero falar de oração. O que é oração? Oração é o diálogo com Deus. E o interessante é que nesse diálogo, Deus não se importa as palavras que você usa para falar com Ele, apesar de Ele ser o ser supremo do universo. Na oração, não existe cargo, não existe polpa, não existe ministério. Na oração, nós somos servos, nós somos nada, nós somos pó, apenas um diálogo entre o filho e o pai. E o pai compreende todas as palavras que esse filho diz. John Bunyan, um grande homem de Deus, ele disse: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Eu vou repetir. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. O que eu estou dizendo para você? A oração não é só com palavras, porque vai ter dias que você não vai conseguir falar no seu quarto. Vai ter dias que você vai entrar na igreja e você não vai conseguir expressar o que você está sentindo. Mas eu tenho uma palavra para você. O Deus que está aqui nessa igreja, Ele é especialista em decifrar lágrimas. E se você não conseguir nem chorar, Ele é especialista em decifrar gemidos. O hino mais famoso da história da igreja é uma melodia de gemidos. Quem já ouviu o hino Maravilhosa Graça? Os homens estavam no porão de um navio, escravos, e eles começaram a gemer, e aquele gemido subiu ao coração de Deus. A oração muda sentenças. A França ia invadir a Inglaterra. Aí a rainha convocou todos da Inglaterra para jejuar e orar. E a França não invadiu a Inglaterra, porque um país inteiro estava orando. Eu quero te falar uma coisa, irmão, não importa a situação que você está vivendo. Eu não sei se você está desempregado, eu não sei se você está enfermo, eu não sei se o marido seu é um pinguço da pior qualidade, eu não sei se o seu filho está na biqueira agora, mas eu sei de uma coisa: aonde tem alguém orando, Deus muda a sentença dessa pessoa. A oração move o coração de Deus. Tem gente orando, tem gente orando. Cadê o povo que ora?
uma história de um homem chamado John Wesley. Esse homem, ele ia pregar no domingo. Ele colocou no coração em jejuar 3 dias e 3 noites e não comer nesses dias e orar 3 dias também e 3 noites. E a história diz que quando ele subiu no altar, as pessoas tinham a certeza no coração: esse homem saiu da presença de Deus e agora está na nossa presença. E a história diz que aquele homem começou a pregar o maior sermão da história da humanidade, depois dos sermões de Jesus. Pecadores na mão de um Deus irado. E a história diz que quando ele começou a pregar, as pessoas na igreja começaram a se jogar no chão, pensando que o chão estava se abrindo. As pessoas começaram a se arrepender, e houve um grande quebrantamento naquele dia, e muitas almas foram salvas, e mais de 300 anos essa mensagem foi pregada, e eu estou contando essa mensagem aqui agora, porque um homem decidiu orar 3 dias e jejuar 3 dias. Irmão, se você jejuar, Deus vai mudar a sua história. Se você jejuar, Deus vai fazer um novo patamar no seu ministério. Se você orar, Deus vai alterar o percurso da sua vida. Eu sou fruto de oração de uma mulher que orava na madrugada. Talvez eu fosse o maior maconheiro da Coab, mas a minha mãe estava orando na madrugada. Ela me disse: filha, eu estava orando na madrugada por você. Filho, eu não desisti de você. Deus está falando para alguém aqui: não desista da oração. Irmão, eu tenho um recado de Deus para o seu coração. Você pode perder em tudo, mas você não pode perder na oração. Não perca na oração. Max Lucado disse: o poder da oração não está naquele que a faz, está no poder de quem a escuta. O poder da oração não está em mim e em você. O poder está naquele que escuta. Tem gente orando? Tem gente orando? Irmãos, levanta a mão para receber essa palavra. Deus irá colocar a partir de hoje um anseio tão profundo para orar, que você vai estar na mesa com amigos e o Espírito Santo vai falar contigo: vai no banheiro que eu quero falar com você. O Espírito Santo vai começar a te levar em lugares e você não vai entender, mas é Ele querendo te levar para a oração. Receba essa palavra. E o personagem da oração, para mim falar dos benefícios da oração, Lucas, é a igreja apostólica. Repita comigo: a igreja apostólica. Atos 12. Vamos lá comigo, Atos 12. Quem está comigo na mensagem, diga glória a Deus. Oh, glória. Atos 12. A história diz que a igreja está crescendo. E essa igreja, ela fazia os dois, irmãos. Ela orava e jejuava. Irmãos, e a igreja não parava de crescer. Preste atenção. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que 3.000 pessoas vieram a Cristo naquela oportunidade. Pergunta para mim por quê? Pergunta por quê? Porque a igreja orava e jejuava. A igreja orava.
Aonde tem uma igreja que ora e jejua, não tem banco vazio. É tempo de plantar. É tempo de plantar. Preste atenção. A igreja vai crescendo. E as pessoas vão ficando bravas por conta do crescimento, pastor. E a Bíblia diz que o líder da igreja é morto à espada. Porque quem ora e quem jejua incomoda muita gente. Tem aquela musiquinha, não incomoda muita gente? Quem jejua e quem ora incomoda muita gente. E a igreja está incomodando. Na segunda pregação de Pedro ganha 5.000 almas para Cristo. A igreja vai crescendo. Eles não conseguem mais administrar de uma forma correta a igreja. E é necessário levantar diáconos na igreja, para que eles se dedicassem ao ministério da oração e da palavra. A igreja vai crescendo. E Herodes não consegue conter o crescimento. E ele começa a maltratar a igreja. Ele mata Tiago. E por incrível que pareça, irmão, eles mataram Tiago, mas a igreja continuou crescendo. Pergunta para mim por quê? Pergunta por quê? Porque quem ora, mesmo apanhando, continua crescendo. Quem ora, mesmo apanhando, continua crescendo. Quem ora, mesmo falando mal de você, você continua crescendo. Quem ora, mesmo as pessoas não acreditando no seu ministério, mesmo falando que você não louva bem, mesmo falando que você não prega bem, mesmo falando que você não é mulher de Deus, mesmo falando que você não é homem de Deus, mas se você ora, você continua crescendo. A igreja continua crescendo. E agora eles pegam o líder da igreja, que é Pedro. E aqui a oração entra em ação. Versículo de número 5, acompanhe comigo aí na Bíblia. Atos 12, 5. Pedro era guardado na prisão. Aonde que ele estava? Mas a igreja, pastor, isso aqui é forte. Mas a igreja, repita comigo, mas a igreja, mais forte, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Em algumas versões está escrito, a igreja orava de forma ininterrupta. Trazendo para um linguajar mais atual, a igreja não parava de orar. Primeiro ponto, primeiro benefício que a oração traz: a oração une a igreja. Segundo ponto, a oração alcança quem está longe. E Deus está falando com alguma irmã aqui agora. Eu visito aquele estado nessa noite por conta da sua oração. Eu visito o estado da Bahia e eu visito aquela família hoje. A oração alcança quem está longe. Irmãos, o seu filho pode estar onde ele for. O seu marido pode estar onde ele for. Até você pode estar perdido. Você pode estar aqui, mas o seu pensamento está longe. A oração alcança quem está longe. Terceiro ponto. A oração traz calma para quem está sendo alvo dela. Irmãos, eu não consigo entender, pastor. Não consigo. O homem está prestes a morrer. Irmão, se alguém chega em você, te prende e fala, daqui meia hora eu vou te matar, como que você ia ficar? Alguns já morrem do coração antes.
Outros falam, tem como eu ir no banheiro ali que dá uma desinteria na hora nele. Irmãos, e algo complexo acontece. A minha mente não consegue entender muito bem isso. Mas falaram para Pedro, Pedro, tem 16 soldados aí. E você vai morrer daqui a pouco. E ele está dormindo, irmão. A Bíblia diz que ele está dormindo. A oração traz calma para quem está no alvo. Por que Pedro estava dormindo? Pergunte para mim por quê? Porque Pedro sabia que a igreja que ele era o pastor não ia esquecer dele, estava orando por ele. Por que Pedro estava dormindo? Porque Pedro sabia que a igreja que ele era o pastor estava orando por ele. E por isso ele poderia ficar calmo. Que ele sabia o poder que a oração tinha. E o quarto ponto para encerrar a respeito da oração. A oração abre portas, irmãos, das prisões. E eu quero que vocês se coloquem de pé. A oração abre as portas das prisões. A oração abre a porta das prisões. Levante as duas mãos para receber essa palavra.